Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes. Nós somos a Rádio Alfa, já sabe. Vamos dar início ao nosso debate de sexta-feira. O tema deste debate é desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro são nossos convidados residentes. Cumprimento, Avelino, bom dia. Bom dia. E mais uma vez agradeço a tua presença. Amílcar Monteiro, bom dia. Alô, bom dia, Bonifácio. Portanto, bom dia, José Mário. Bom dia, Bonifácio. Portanto, tudo a postos, vamos dar início, portanto, ao nosso programa de hoje. Você lá em casa já sabe, o debate é aberto. Se quiser participar, sintonize-nos lá onde estiver. FM 89.9 na Praia, 99.6 e 94.4 em São Vicente, em Santiago Norte, desculpe. São Domingos, São Jorge dos Órgãos, Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz, Maio e Fogo. Em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, sintonize 96.7. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV. Como disse, poderá participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também poderá fazer 930 3005. 930 3005. Começamos, portanto, o debate. Para você, caro ouvinte, mantenha-se sintonizado. Para as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir, quando falamos de desenvolvimento empresarial, Avelino Bonifácio, Amílcar Monteiro, pergunto-vos do que é que estamos a falar concretamente. Podes começar? Sim. A palavra com o Avelino. Ok, bom dia, Amílcar, bom dia, José Mário, bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Alfa. Quando falamos de desenvolvimento empresarial, estamos a falar de todo o ambiente, toda a condição existente a nível do país, todas as condições em termos legais, em termos institucionais, em termos financeiros, em termos de recursos humanos, em termos do mercado, que permitem o crescimento e o desenvolvimento das empresas num determinado país. Portanto, o desenvolvimento empresarial pressupõe as condições que um país cria para que o sistema empresarial, para que os empresários, os empreendedores, os empresários, os gestores e todos os recursos humanos associados às empresas possam desenvolver as suas atividades da melhor forma e fazer crescer a economia de um país. É, de forma sintética, o que se pode dizer quanto ao desenvolvimento empresarial. Amílcar Monteiro, a pergunta também é para ti, mas também gostaria que me dissesses como estão as nossas empresas em Cabo Verde, na Praia e em São Vicente particularmente. Tens esses elementos? Bom dia. Eu queria por comentar essa questão de o que é que estamos a falar de quando falamos de desenvolvimento empresarial, estamos a falar de desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, a iniciativa privada em Cabo Verde sempre foi um desafio estrutural. Portanto, em 1975 não havia um setor privado, digamos, significativo. Havia algumas pessoas que se dedicavam ao comércio de abastecimento do mercado, mas a partir do momento em que Cabo Verde atingiu a democracia, o mercado abriu e teve a emergência em si do setor privado. De lá para cá, houve um debate, significativo com a instalação das câmaras de comércio, com a criação da FIC, com a criação das leis de atração do investimento externo, que propiciaram
o salto qualitativo em termos de desenvolvimento empresarial. Mas eu noto que há uma série de anos para cá há uma estagnação e até Portanto, o debate que vinha-se fazendo sobre o desafio de incluir o setor privado como o motor do desenvolvimento foi-se perdendo. Primeiro, também, talvez porque houve uma geração de uma expectativa muito elevada em relação às empresas cabo-verdianas, portanto, quis que as empresas fizessem mais do que as condições oferecem. E quando olhamos para Cabo Verde, de facto, Cabo Verde não é não tem um ecossistema favorável ao desenvolvimento empresarial, porque o país começa por ser um país micro, fragmentado em várias ilhas de forma irregular. Portanto, temos cerca de 200 mil pessoas em Santiago, mais 80 mil em São Vicente e 30 mil aqui, 10 mil ali, 5 mil ali. Portanto, é extremamente difícil desenvolver em Cabo Verde se não houver um alinhamento da política pública com a realidade do arquipélago. Neste momento, em Cabo Verde, temos cerca de 200 empresas que podem ser consideradas grandes, que incluem empresas públicas e empresas privadas, e temos um universo de micro e pequenas empresas. E praticamente todo o tecido empresarial é micro. Fora dessas 200 grandes, estamos a falar de operadores que operam exclusivamente dentro do seu território. Portanto, empresas que operam na Ilha de Santiago não trabalham com São Vicente e não chegam à Ilha do Fogo, e mesmo empresas do Sal e da Boa Vista trabalham exclusivamente nas suas ilhas, e, portanto, assim temos uma situação de grandes desafios que, se não forem encarados de frente, se não percebermos exatamente qual é o desafio do desenvolvimento empresarial, daqui a 10 anos estamos a falar da mesma coisa. E há 20 anos estávamos a falar disso. A diferença é que as câmaras de comércio se silenciaram. Já não ouvimos falar do desafio do desenvolvimento empresarial no dia a dia. Não há um trabalho proativo e hoje em dia tudo o que se vê é um esforço para promover o empreendedorismo juvenil. Então, que é válido, mas devia ter a sua própria escola e o seu próprio caminho. Todo o desenvolvimento empresarial em Cabo Verde é focar na ideia de desenvolver microempresas de jovens, supostamente. Mas quem tem experiência e que está no mercado há 20 anos e que enfrenta problemas vários de conectividade, de financiamento, de mão de obra qualificada, esses estão a ser permanentemente ignorados, porque parece que a política pública desandou e não há uma preocupação exatamente com o desenvolvimento das empresas e com a nossa cultura, digamos assim, mais lusófona, mais cristã. Nós não percebemos muito bem o significado do lucro e da necessidade das empresas fazerem lucro num território fragmentado como o nosso. Muito bem. Avelino, o Amílcar toca num aspecto importante. As empresas de Santiago não conseguem chegar à Ilha do Maio, as do Maio não conseguem chegar a Brava, São Vicente não chega a Santo Antão, enfim, cada um no seu bunker, assim fica difícil. Sim, o Amílcar usou o termo que eu evitei. Estou a ouvir-te com uma relativa dificuldade, Avelino. Não sei se agora está melhor. Está melhorzinho. O Amílcar referiu ao termo ecossistema, termo que com algum propósito tentei evitar. Persiste uma dificuldadezita lá, não sei onde é que reside, Avelino, com algum eco também a mistura. Se não se importarem, então é melhor o Amílcar retomar. Eu troco o meio de utilização. Portanto, eu passarei a seguir via móvel. E como é que fazemos isso? Se o som não chega em condições, eu terei de sair do computador para passar para o móvel. Sim, entretanto eu pergunto ao Amílcar, já vais retomar então, Avelino, do ponto de vista de robustez económica, dos recursos humanos, novas tecnologias, enfim, como é que essas empresas estão, Amílcar? Agora perdemos o som do Amílcar. Cabo Verde tem uma... Cabo Verde tem uma... Sim. Estamos a ouvir.
Cabo Verde tem uma infraestrutura relativamente robusta em termos de IT, portanto, as empresas acabam por se beneficiar portanto, das tecnologias para estar em contato com seus clientes, para importarem, para exportarem. Portanto, o que eu noto é que nós temos um teto. Sim, podes continuar, amigo. Pelo fato de sermos ilhas com uma população reduzida, portanto, temos cerca de 220 mil, menos de 220 mil, cerca de 200 mil empregados, pessoas que estão empregadas, uma população ativa de 300 mil habitantes, fragmentado por ilha. Então, há um teto de crescimento. Esse teto é muito raso, não é? Então, as empresas não conseguem tirar proveito de economias de escala. Então, qualquer investimento exige... portanto, se você for fazer uma fábrica de criação de frangos, a sua fábrica pode hoje ser um mercado significativo, de 500 mil, de 1 milhão de habitantes. Mas no caso de Cabo Verde, você faz uma fábrica e todo o seu potencial fica minimizado pelo tamanho das ilhas. Então, isso influencia diretamente no custo, portanto, na viabilidade do investimento. Então, muitos dos investimentos que nós vemos acontecer em Cabo Verde não são sustentados pelo lucro, são sustentados pela vontade dos seus empreendedores de continuarem a injetar dinheiro, pagar salários, para pagar impostos e para fazer movimentar a economia. Se as câmaras de comércio tivessem essa preocupação, elas já tinham acumulado todos os balanços de todas as empresas e teriam uma radiografia da situação das empresas. Porque, efetivamente, nós só temos um panorama do lucro calculado em relação aos impostos que são publicados anualmente, mas nós sabemos exatamente, não temos uma radiografia financeira das empresas cabo-verdianas para podermos apurar, mas tendo trabalhado em alguns projetos empresariais, eu tenho a sensibilidade para entender que muitas das empresas cabo-verdianas não geram lucro suficiente. O capital não é remunerado, você investe e anos depois você tem um baque de caixa e tem que voltar a investir e portanto, o que você vê são empresas estagnadas. E o que acontece é que Cabo Verde está cada vez mais, digamos, um mercado aberto à instalação de empresas que vêm de fora com outro capital, vêm de fora com outra rede de suporte, então instalam-se no nosso território e ocupam o mercado. É o caso dos chineses, é o caso dos libaneses, que ocupam grande parte do setor do comércio e estão gradualmente a empurrar portanto, o operador cabo-verdiano para fora do mercado ou para a informalidade ou, de outro modo, introduzem produtos tão baratos no mercado que torna inviável o desenvolvimento agrícola, por exemplo. Como é que você continuar a produzir banana se o mercado é altamente abastecido com frutas de todo o lado e algumas delas com um preço muito inferior ao quilo de banana? Portanto, os desafios são vastos. Sim, sem dúvida. Amílcar, eu ainda fico contigo antes de passar a palavra, Avelino. Dá-me mais um minuto. Amílcar, essas empresas que tu elencaste são muitas. São empresas de um horizonte temporal de quanto tempo? Eu coloco-te a questão porque no Brasil, por exemplo, as empresas, pelos dados que eu tenho, muitas arrancam e 3 anos depois acabam por cair. Essas nossas empresas têm um tempo de vida de quanto tempo? Sim, no caso do Brasil, essa é uma estatística, portanto, o Brasil é um universo completamente diferente. Aqui em Cabo Verde, se nós formos setor a setor, a área informática, por exemplo, temos digamos, uma lista de empresas, como dizem os americanos, um cemitério de iniciativas falhadas. Não por causa necessariamente da má gestão ou de incompetência, mas simplesmente porque o mercado é pequeno. O mercado é pequeno e essas empresas saem no mercado. Mas a referência do Brasil de empresas que não sobrevivem em 3 anos é porque, efetivamente, no Brasil, se a empresa não remunera o capital, a empresa fecha portas. Portanto, e depois há tantas outras oportunidades rentáveis que não adianta você insistir num negócio que não dá dinheiro. Uhum. Nós temos, por exemplo, o negócio de táxis. O negócio de táxis não se organiza e não há um esforço político para organizar o negócio de táxis.
mas o negócio de táxi não dá dinheiro. Em Cabo Verde, estás a falar de Cabo Verde, Exatamente. portanto, agora, sim. Em Cabo Verde, claro. O último a ganhar dinheiro no negócio de táxi é o proprietário. Quem ganha dinheiro com o negócio de táxi são as revendedoras de automóveis, são os seguros, são os bancos, são os condutores e, por último, é o proprietário, que, na verdade, movimenta o fluxo de caixa, que, para quem não trabalha com gestão, fluxo de caixa muitas vezes é confundido com lucro e com o bolso do proprietário. Então, isso gera algumas inconveniências. Portanto, nós temos um vasto setor informal, que não sai da informalidade porque não dá lucro, mas também não sai da informalidade porque não há não há entendimento dos paradigmas de base para o desenvolvimento. Mas Amílcar, desculpa interromper, por algum motivo essas empresas de táxi continuam a existir. Claro. Se você paga as suas contas com base no fluxo de caixa, então é um meio de subsistência. Repare, muito do investimento que se faz em táxi são investimentos, portanto, que famílias que enviam dinheiro para comprar IAS, para comprar carro. Perdão. Desculpa. Portanto, essa é que é a realidade. Essas empresas existem, mas também não expandem. Repara, não criam mais emprego, não criam mais volume de faturação, não inovam, não tem uma oficina coletiva, não tem um rádio táxi, não tem uma aplicação para chamar clientes. Portanto, são empresas que sobrevivem, mas ficam lá. Por isso que eu disse, há um teto. Esse teto limita o crescimento e mantém as empresas estagnadas. Deixa-me ouvir o Avelino. Avelino, toda a perspectiva do Amílcar gira a volta. Vejo características muito pessimistas relativas às empresas nacionais. A tal ideia de que não são rentáveis, outras estão estagnadas. Gostaria que juntasse a isso ao comentário que iniciaste há bocadinho. A tal ideia de que as empresas do meio, enfim, estão no meio, as do Boa Vista estão na Boa Vista. Não há uma perspectiva de distribuição ou comércio nacional. Certo, espero poder estar a chegar agora em melhores condições. Perfeito. De facto, nós temos um ecossistema empresarial em Cabo Verde, o termo que eu não gosto muito de utilizar, mas que eu aproveito para tomar de empréstimo ao Amílcar, que utilizou no início, para dizer que, de facto, estamos com um ecossistema empresarial bastante mau em Cabo Verde. O Amílcar fazia referência no início a cerca de 200 grandes empresas. Eu diria que só podem ser grandes empresas na dimensão de Cabo Verde, porque numa dimensão internacional duvido que temos, de facto, grandes empresas em Cabo Verde, mas na nossa dimensão podemos considerá-las grandes empresas. Mais de 60% das empresas são micro e pequenas empresas em Cabo Verde. A maioria delas são empresas em nome individual, portanto, geridas por uma pessoa, criada e normalmente gerida por uma pessoa. Muitas vezes emprega ou uma única pessoa ou um número muito reduzido de pessoas, e são empresas, digamos, familiares. O ecossistema no geral, quando eu falo, estou a referir-me particularmente do sistema financeiro, portanto, do financiamento das empresas. A situação é muito deficitária. As empresas têm essas micro e pequenas empresas, mesmo as grandes, têm muita dificuldade para aceder ao financiamento. Os incentivos financeiros que são concedidos dificilmente chegam, de facto, a essas empresas. O mercado nacional, que naturalmente é fragmentado, está particularmente dividido neste momento devido aos problemas de transporte, com ênfase no transporte marítimo, o que faz com que as empresas de Santiago tenham muita dificuldade para chegar às outras ilhas. Mesmo assim, as de Santiago, de São Vicente e, de alguma forma, as do Sal têm maior facilidade porque são as ilhas com maiores ligações em termos de transportes, quer aéreos, quer marítimos, mas mesmo assim deficitários, com serviços precários e com custos extremamente elevados, com o déficit de programação e de previsibilidade. Tudo isso faz com que as empresas não consigam sair do seu local.
portanto, o ecossistema precisa ser melhorado. E, para agravar, fica-se muitas vezes com a percepção de que o Estado de Cabo Verde é muito mais protetor das empresas estrangeiras do que propriamente das empresas nacionais. Portanto, vimos muitas vezes concursos que são lançados que até parece que são concursos à medida. Portanto, para não serem ganhos por empresas nacionais, quando, por natureza, o Estado é quem deve, antes de mais, através de políticas, através de estratégias, através de incentivos e de medidas de proteção e de promoção do desenvolvimento das empresas nacionais, portanto, fazer crescer, fazer desenvolver as empresas nacionais. E em cúmulo, dizia eu sinto com alguma tristeza a falta de vontade ou então a incapacidade das agremiações empresariais nacionais. Eu refiro-me, por exemplo, às câmaras de comércio, mas também de turismo, as associações profissionais, as outras associações empresariais que, de forma muito tímida ainda, sobrevivem, dizia eu, estão silenciadas, ou pelo menos não parece estarem a dar voz às empresas nacionais para defender os seus interesses. Tudo isso faz com que, de facto, o ecossistema empresarial em Cabo Verde não esteja bom e leve àquilo que tu chamaste de pessimismo do Amílcar, que eu diria que é o realismo do Amílcar e que não deixa de transmitir o sentimento que vai na alma do setor empresarial, refiro-me particularmente às empresas e aos empresários cabo-verdianos. Amílcar, vais comentar isso, mas gostaria que tivesse em conta também que me respondesses. Enfim, sendo certo que o Estado não é o maior empregador, por que não apoia o setor privado no quadro daquilo que o Avelino já descreveu? Não, eu acho que nós caímos num niilismo. Portanto, nos anos 90... Avelino, agradecia que colocasse a tua câmara na horizontal. Nos anos 90 houve uma dinâmica muito interessante. Claro que eu não vivi esse período, mas tive acesso a documentos e estudei bastante sobre esse período de transição do regime do Partido Único para o regime do sistema de mercado. No regime do Partido Único havia um entendimento, portanto, havia alguns princípios, tipo solidariedade entre as ilhas, algumas questões de base, a EMPA, que garantiu o abastecimento, portanto, que criou o mercado. Quando criou-se o mercado, houve abertura para o livre mercado, a EMPA foi extinguida e, no seu lugar, entraram vários operadores nas diversas fileiras que a EMPA trabalhava, seja de produtos alimentares básicos, seja de cimento, materiais de construção, etc. Portanto, houve uma proliferação de um mercado que não existia em 75. Mas isso é bom? Isso foi bom, claro. Criou uma classe empresarial e criou fundamentalmente os órgãos. Tipo, o Avelino, ele viveu essa época, ele foi ministro nessa época, ele tem mais, digamos, experiência para contar sobre isso. Mas eu li, eu estudei e posso verificar que foi assim. Portanto, criou-se as câmaras de comércio. As câmaras de comércio tinham uma voz muito ativa. Na época, substituíram, por exemplo, havia autorização para importar e tiras através de associações empresariais. A partir desse momento, tinha um plafond para importar determinados bens. A partir desse momento, houve uma liberalização no mercado e criaram-se, portanto, as câmaras de comércio que passaram a emitir licenças de importação. E, portanto, todo o desenvolvimento empresarial em Cabo Verde acontece a reboque da agenda das câmaras de comércio. A partir do momento que as câmaras de comércio passaram para o silêncio, portanto, deixaram de participar, deixaram de ter uma agenda própria, foram resgatadas
ficaram numa ótica de que temos que ter um pensamento único, como se estivesse ainda no tempo do Partido Único, para estar em linha com o governo e, portanto, nem um pio em relação ao que não corre bem. Só por isso é que estás a dizer de visão pessimista, porque se fôssemos analisar as coisas friamente, quando você faz um plano de viabilidade, os números falam por si. E você não faz um plano de viabilidade com base em pressupostos equivocados. Você faz um plano de viabilidade considerando quais são os pressupostos centrais. E esses pressupostos centrais em Cabo Verde dizem-nos coisas como o mercado é fragmentado, não temos escala, há um isolamento de determinadas ilhas que impede que sejam abastecidas de forma frequente. As ilhas são diversas, têm populações, digamos, com culturas, bom, é cabo-verdiano, mas e Fogo, nitidamente tem culturas díspares, portanto, requerem abordagens de mercado diferentes. O mercado também é volátil internamente. Temos um período de chuva onde determinados produtos sobem de preço ou descem de preço. Temos, por exemplo, a questão do turismo, que flutua entre a época alta e a época baixa. Temos questões de infraestrutura, e fundamentalmente as empresas cabo-verdianas não têm, digamos, um setor financeiro que esteja dedicado ao seu desenvolvimento. O setor financeiro em Cabo Verde trabalha essencialmente com o setor público e essas grandes empresas à dimensão de Cabo Verde. E, portanto, isso nos leva a entender que há determinadas fragilidades que não vamos conseguir superar se não houver uma forte parceria público-privada. Como o Avelino diz, o Estado protege mais, dá mais incentivos ao investimento externo do que ao investimento nacional. Nós estamos a falar de cerca de 1/5 da receita fiscal. Portanto, a receita não arrecadada corresponde a 1/5 da receita fiscal. É mais de 10 vezes o que o Estado investe na formação profissional. Portanto, esses aspectos são centrais. Se as câmaras continuarem a dormir, o setor empresarial vai continuar fraco. Portanto, ou temos uma revolução na condução da política de desenvolvimento empresarial, não no desenvolvimento empresarial juvenil. Estou a falar do desenvolvimento empresarial experiente, maduro, que percebe as necessidades do mercado, que vai de encontro às necessidades do cliente e que, portanto, trabalha a parte financeira com rigor, entendendo que o fisco tem que ser pago, mas os custos têm que ser pagos. Portanto, há um conjunto de responsabilidades no desenvolvimento empresarial em Cabo Verde que estão associadas neste momento por inação das câmaras de comércio. Portanto, antes de dizer que o setor público também não tem uma política, uma estratégia de desenvolvimento industrial, há que considerar que o setor empresarial não tem voz neste momento. E por não ter voz, muitas coisas estão a ficar para trás. Mas aqui é que está o paradigma. É que Cabo Verde, portanto, para chegar no nível de desenvolvimento médio, ao movimento médio alto, tem que ter um setor privado. O modelo está esgotado. O modelo de receber ajuda para apoiar o desenvolvimento é um modelo esgotado. E à medida que Cabo Verde vai subindo na ladeira do desenvolvimento, mais força o setor privado há de ter. Portanto, eu não acredito que eu estou a ser pessimista. Eu acredito que eu estou a ser realista e ver as coisas com os olhos de ver. Porque pior é quem vê a realidade com um olhar de fantasia no mercado como o nosso. Você fecha a porta em pouco tempo. Muito bem. De 3 anos. Eu acho ainda assim, Avelino, agora contigo, que há uma excessiva responsabilização dos governos, do Estado, das câmaras de comércio para um hipotético falhanço das empresas privadas. Considero também a ideia de que essas empresas, essas que proliferaram, como disse o Amílcar, a partir da EMPA, por exemplo, e que não conseguiram desenvolver do ponto de vista de competências, conhecimentos, inovação tecnológica e também habilidades e atitudes, enfim, que transportaram, que trouxeram da empresa-mãe. Agora, Mário, Avelino, gostaria que girasse a tua câmera e pusesse na horizontal.
Não funciona. É melhor deixares assim. Sim, sim. Há uma ginástica que tinhas que fazer aí para que não é possível explicar agora. Então continua. A responsabilidade, a responsabilidade tem que ser repartida por todos os players, por todos os atores no processo de desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Eu atribuo a responsabilidade maior ao governo, se calhar não tanto maior, mas primeira, porque é ao governo que cabe adotar, mas sobretudo implementar efetivamente políticas públicas de promoção e de desenvolvimento empresarial. Se nós levarmos em conta os instrumentos, nomeadamente o programa do governo, os orçamentos de Estado, alguns outros instrumentos de política adotados pelo governo, e ficarmos pela adoção desses instrumentos, até podemos considerar que, de facto, as políticas, ou melhor, a política pública para o desenvolvimento empresarial, ela é boa. Mas a política só é boa aquela ou não, aquela que, de facto, for implementada. Nós não podemos ficar pela intenção de política, que é aquela que consiste apenas na adoção. Portanto, temos que adotar, ter essa intenção, sim, mas implementá-la de facto. Portanto, a realidade, infelizmente, em termos de política pública ao desenvolvimento empresarial, não tem correspondido àquilo que é a intenção manifestada nos instrumentos de política. Portanto, daí a responsabilidade primeira que eu atribuo ao governo. Agora, mas essas políticas públicas não existem ou existem e são simplesmente ineficientes? Existem em termos de intenção, ou seja, em termos de adoção em instrumentos, mas a prática não é implementada na prática. Portanto, é isso que eu quis me referir. Portanto, dizia eu, no entanto, a responsabilidade maior cabe ao próprio setor empresarial. Eu aqui coloco o acento tónico nas próprias empresas e só em segundo lugar nas agremiações empresariais. Porque as agremiações empresariais são a emanação da vontade das empresas. Portanto, as empresas têm as câmaras que desejam ter e têm portanto, a política e as intervenções dessas câmaras que elas, as empresas, desejam que as câmaras tenham em seu nome. Portanto, a responsabilidade maior é das empresas que não têm feito o suficiente em todos os sentidos, nomeadamente em termos de exigir políticas públicas, exigir incentivos, exigir a ligação, a conexão do mercado nacional fragmentado, exigir incentivos para a internacionalização de algumas empresas que já estavam com condições de começarem a internacionalizar-se e exigir que o Estado as proteja. E essas empresas não têm feito o suficiente para que isso aconteça. E essas empresas não têm feito o suficiente para terem as câmaras de comércio com capacidade de proteger, de defender os interesses das empresas, e aqui eu não me refiro apenas às empresas promovidas por cidadãos nacionais, mas eu refiro-me às empresas nacionais, aquelas que existem aqui no país e que estão filiadas nas agremiações empresariais, e não têm feito com que as câmaras reivindiquem junto do governo os incentivos que são necessários e as políticas em termos de financiamento, em termos da ligação do mercado, da qualidade e da regularidade dos transportes, tanto marítimo como aéreo, etc. Portanto, nós já estivemos em condições melhores. Eu não sou muito apologista de que não havia setor empresarial antes da década de 90. Existia, sim, um setor empresarial muito... Estás a reagir à provocação do Amílcar? Muito frágil e muito assente no setor empresarial público, portanto,
portanto, as grandes empresas eram, sobretudo, públicas. A maioria das empresas estavam quase todas no setor do comércio, tanto as públicas como as privadas. Agora, a liberalização econômica, e eu participei no processo apenas da liberalização comercial, portanto, foi um processo necessário, que se calhar foi muito rápido e sem a criação das condições para que o privado pudesse estar em melhor, o privado nacional pudesse estar em condições de melhor substituir o público, e de certa medida passamos do 8 para 80. E como não temos uma política para o setor empresarial cabo-verdiano que seja transversal aos partidos do arco do poder, temos sempre portanto, seguimos numa certa direção com um governo suportado por um dos partidos, e quando muda o governo suportado por um outro partido, portanto, mudamos novamente. Ou seja, não temos tido um único fio condutor em termos de política pública para o desenvolvimento empresarial. É óbvio que as empresas continuam a ter responsabilidades, não se têm capacitado o suficiente, não têm batalhado para que haja o... Avelino, falta aqui um pacto de regime nesta matéria entre os dois maiores partidos no poder? Desculpe, por favor. Falta aqui um pacto de regime em matéria de política voltada para as empresas em Cabo Verde? Os dois partidos têm que se ligar relativamente a isso? Falta um pacto de regime em quase tudo aqui em Cabo Verde. Não é apenas em relação ao setor empresarial. Mas eu, neste momento, estou a colocar ênfase na responsabilização do setor empresarial, em termos de qualificação, em termos de pressão, para que todo o ecossistema que deve ser criado pelo público, mas também que o privado faça algum pacto entre os próprios privados, através das suas agremiações empresariais, para que ultrapassem um bocadinho essa cultura do individualismo, que, mais uma vez, também o público tem responsabilidades, porque enquanto a justiça econômica não passar a funcionar melhor, o cidadão tem dificuldades em criar sociedades, em participar de empresas em qualquer uma das formas de sociedade, porque face a qualquer litígio, toda atividade empresarial, toda empresa fica bloqueada. Portanto, mais uma vez, a justiça também, que é responsabilidade do Estado, portanto, tem condicionado, portanto, a evolução, o upgrade que seria necessário em termos do individualismo que reina no seio do setor empresarial cabo-verdiano. Amílcar, apesar de ser suspeito, coloco também mesmo a questão: qual é a responsabilidade das empresas privadas em tudo isto? Não conseguimos ouvir-te. Suspeito por quê? Devido à tua ligação forte ao setor privado. Eu gostaria que batesses no teu grupo um bocadinho também. Há uma responsabilidade lá que é vossa. Eu já trabalhei como empresário, portanto, já tive empresas, já trabalhei na Câmara de Comércio, já trabalhei na Direção-Geral de Indústria e Comércio. Portanto, eu não sou suspeito. Eu tenho um percurso que me habilita a entender digamos, os desafios do desenvolvimento do setor privado em Cabo Verde. Portanto, é um puzzle extremamente complexo. Você ter uma empresa privada capaz de movimentar a economia é um ganho. E nós assistimos isso quando, por exemplo, vou-te dar uns exemplos muito positivos para veres que a minha perspectiva não é negativa. Portanto, você vê, por exemplo, o trabalho que a Adega faz, por exemplo, urbanizou toda aquela região na Chara Grande. Portanto, quando o setor privado tem espaço
para investir e pode crescer, o setor privado é o maior parceiro que o governo pode ter para fomentar o desenvolvimento, a criação de empregos, a maximização da riqueza nacional, passa necessariamente por um setor privado forte. Agora, esse setor privado forte é um setor privado que, portanto, precisa de algum apoio do governo para unificar as ilhas. Portanto, para termos um mercado comum entre as ilhas, para deixarmos de importar o que podemos produzir internamente e circularmos a nossa economia. Portanto, falta uma estratégia que liga as coisas, porque há muita coisa que se produz em Cabo Verde que poderia estar organizada em termos de cadeias de valor para abastecer quer os centros urbanos, quer portanto, os hotéis que têm também um elevado consumo e que representam uma exportação interna. Portanto, se fizermos esse trabalho, se houver, portanto, uma mão apalmatória das agremiações empresariais em Cabo Verde, de que neste momento não tem voz, não representa o setor privado e a sua agenda não se traduz em nenhuma mais-valia para o desenvolvimento empresarial. Se houver esse dar a mão à palmatória, obviamente que uma agenda organizada vai permitir que quem está no setor privado, quem está a gerir empresa no dia a dia, quem trabalha com empregados, quem tem que pagar impostos, tenha um backup, tenha alguém que esteja a representar os seus interesses. Portanto, eu não tenho que... Avelino, desculpa, mas eu entendo que o setor privado ele não tem que estar a participar necessariamente de reuniões que são consumidoras de tempo. Quem tem que fazer isso são as câmaras de comércio, que estão lá para isso. As empresas pagam cota, ou supostamente pagam cota, para ter um representante que tenha voz, que vai lá, senta na mesa e defende os interesses dos empresários nacionais. Esta é uma crítica que estás a fazer às câmaras de comércio, Amílcar? Mas, Amílcar, Zamaro, permita-me acrescentar ainda. Portanto, as câmaras estão lá porque as empresas, quando eu digo as câmaras, estou a referir-me aos órgãos eleitos na Câmara, porque as empresas os colocaram lá. Não só, as câmaras também foram criadas pelo Estado. Portanto, as câmaras foram empoderadas pelo Estado, são reconhecidas pelo Estado e financiadas pelo Estado para desempenharem a sua função empresarial. E, portanto, o Estado, no fundo, reconhece o papel das câmaras. Mas aconteceu é que a agenda que vinha dos anos 90 agora é difusa. Qual é que é o papel do Parque Industrial que existe em São Vicente? Qual é que é o papel da FIC na integração regional? Portanto, as oportunidades que nós tínhamos, considerado 30 anos atrás, de integrar Cabo Verde na CDO, de expandir o mercado, de integrar as ilhas, digamos, esses alicerces ou foram esquecidos ou caíram numa zona neutra onde agora pouca diferença fazem. E que, portanto, sendo assim, voltamos para uma situação onde o setor privado está largado per si. Então, o setor privado tem responsabilidades, Avelino. Eles não têm tempo para perder horas de conversa com o governo. E, portanto, é nesse sentido que eu critico, sim, as câmaras de comércio, porque eu vejo que estão a trabalhar muito abaixo do seu potencial. Não estão... portanto, hoje em dia, o recurso que o Estado aporta para as câmaras não é tido em conta em termos de prestação de contas. Portanto, qual é que é o resultado que as câmaras trazem neste momento para a mesa? Participam nas reuniões da concertação social, portanto, trabalham na aprovação do orçamento de Estado, mas o que é que estão a defender efetivamente para o setor privado? Se formos ver, a carga fiscal ainda em Cabo Verde é extremamente elevada. Nós temos, portanto, um Estado altamente tributador. Tributa todas as fases da cadeia de valor de desenvolvimento empresarial. Amílcar, já vamos entrar nesse aspecto. Deixe-me antes dizer que as duas câmaras de comércio foram convidadas. Convidamos o Gil Costa e também o José Luís Neves. Enfim, não puderam participar e, portanto, seria muito pertinente que estivessem. Mas relativamente a esse aspecto que estás a levantar, eu gostaria de apresentar-vos aqui uma
uma queixa que eu recebi dos empresários e pedir o vosso comentário, não é? O que tenho estado a dizer é que cada dia que passa são criadas ou alteradas obrigações fiscais e tributárias, sistema eletrónico de transmissão de dados e novas leis. Eles acham que isso é uma faz-tentura do Estado. Qual é o vosso comentário? José Mário, Não sei se perceberam. talvez se pudesses repetir as questões dos empresários. O que alguns empresários têm estado a dizer é que a cada dia que passa são criadas ou alteradas obrigações fiscais e tributárias, mas também sistema eletrónico de transmissão de dados e também novas leis. O que eles acham é que isso é uma espécie de faz-tentura do Estado que não os deixa trabalhar em condições. Sim, de facto, Zé Mário, muitas vezes isso acontece em relação ao fisco, mas de certa forma é transversal. Eu enquadro isso muito, não tanto apenas na vontade, na vontade de arrecadarem mais receitas, mas particularmente portanto, tem a ver com o excesso da burocracia que, do meu ponto de vista, tem acontecido, e nós sentimos um recuo bastante em termos da burocracia em Cabo Verde. Temos um Estado que muitas vezes nós que somos cidadãos e somos contribuintes do Estado, quer pessoas individuais, quer empresas, ficamos com a sensação de que estamos a ter um Estado que inventa medidas, inventa exigências para justificar apenas a existência das instituições e não propriamente enquanto servidor do cidadão e dos contribuintes, empresas e pessoas individuais. Amílcar. O que eu tenho a dizer é que a democracia impõe uma dialética. Quer dizer, nós temos que ter alguém a dialogar permanentemente com o governo. O governo toma medidas constantemente, são vários ministérios a tomar medidas que afetam o setor de desenvolvimento e o setor privado. Então, é preciso que as câmaras tenham um modelo de trabalho que não têm neste momento. Estão fragmentadas em três grandes partes e depois em várias outras pequenas associações que também não têm voz e que não têm tempo para analisar, digamos, a quantidade de legislação que é produzida anualmente. Há anos atrás, nós solicitamos ao governo portanto, para estudar o impacto da carga fiscal. Nós quem? Estás a falar de quem, Amílcar? Nós quem? Portanto, eu como parte da Câmara do Comércio e eu como parte de outras associações empresariais, o governo até produziu esse estudo, mas nunca foi interpretado, porque na visão do governo a carga fiscal é baixa. Vis-a-vis os países da OCDE, o Cabo Verde tem a taxa de imposto sobre o lucro é relativamente baixa, mas continua elevada. E não podemos considerar só essa taxa. Temos que considerar que as empresas trabalham numa cadeia de valor. As empresas que importam, por exemplo, começam a pagar impostos na alfândega e pagam até o balcão de venda do produto. Portanto, toda a atividade empresarial é altamente tributária. E isso tem um impacto distinto entre empresas de diferente porte. Como entre as 11 mil empresas, estamos a falar de apenas 200 consideradas grandes na realidade de Cabo Verde. Portanto, nós estamos a falar de cerca de mais de 10 mil empresas que vivem em situações extremamente frágeis. Portanto, se o Estado entender que há potencial no desenvolvimento empresarial, o Estado devia fazer um esforço muito maior para que essas empresas pudessem, de facto, saltar de micro para média, de média para grande. E isso... Portanto, isso ia provocar uma revolução em Cabo Verde, em termos de emprego, em termos de diminuição da pobreza, em termos de rendimento. Portanto, o caminho é esse. Sim, não há outro caminho. dessa evolução
Dessa evolução falamos no próximo programa. Amílcar, antes de terminarmos, gostaria de colocar-te uma outra questão antes de passar ao Avelino. Queixa-se também da alta carga tributária que praticamente leva boa parte da faturação. A carga tributária é alta? É isso que... Exato. A carga tributária é fragmentada, paga-se imposto em cada atividade empresarial. Toda atividade empresarial é tributária. Do momento em que você importa o produto, do momento em que você vende o produto, ou do momento que você compra matéria-prima para transformar, do momento que você presta serviço, você está sempre a pagar imposto. E, portanto, acaba por ser uma carga... porque você tem que partir do princípio em que a definição do paradigma fiscal em Cabo Verde não foi definido com a realidade de Cabo Verde. É mais são legislações importadas de Portugal que são utilizadas em Cabo Verde e que não respeitam a dimensão das nossas empresas. Então, a tendência é essas empresas sonegarem impostos ou operarem na informalidade. Portanto, viverem fora do radar do Estado. Está cada vez mais difícil, porque o Estado está apressadamente a introduzir sistemas digitais, fatura eletrónica, portanto, a exigir maior responsabilidade do contribuinte. Mas eu compreendo, é claro, nós todos temos que pagar impostos, mas, efetivamente, é preciso compreender a realidade das empresas cabo-verdianas. É preciso entender que, para Cabo Verde dar esse salto, é preciso que as empresas se tornem mais robustas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas pagam 0 imposto sobre lucro. É uma realidade completamente diferente, não é? Mas experimenta dar folga, dar oxigênio às empresas para elas crescerem. Automaticamente o país dará saltos significativos. 0 imposto em Cabo Verde é possível, Avelino? Mais atento à realidade do país. 0 imposto em Cabo Verde é possível, Avelino? Tu que já foste ministro. É um sonho, é possível no sonho apenas. Na realidade nunca será possível porque Cabo Verde não tem e imagino que nunca terá recursos para arrecadar as receitas para promover o desenvolvimento e para cobrir as políticas sociais de que o Estado tem, que não seja pela via dos impostos. Agora, se durante muitos anos se justificou alguma elevada taxa fiscal pelo facto de haver muita fuga ao fisco, nos últimos anos tem havido o alargamento da base fiscal, ou seja, o Estado tem conseguido cobrar impostos a muitos mais contribuintes, quer contribuintes empresas, quer contribuintes pessoas individuais, e por causa disso as receitas fiscais do Estado têm aumentado consideravelmente. Portanto, é legítimo que, à medida que o Estado consiga alargar a base e aumente o volume das receitas fiscais, que fosse também diminuindo a carga fiscal sobre aqueles contribuintes que vinham e ainda continuam sendo altamente taxados, que não têm acontecido. Não é impossível, é uma ótica, é uma estratégia. Mas qual seria a fonte alternativa aos impostos? Neste momento, historicamente, o Estado arrecada mais receita sobre o imposto sobre a pessoa física do que sobre a pessoa coletiva. Portanto, 60% do imposto sobre rendimento é sobre a pessoa física. Portanto, as empresas historicamente pagam menos. Mas a lógica, Avelino, é que quando você fomenta o desenvolvimento empresarial, você permite que os salários sejam mais elevados. Portanto, há um efeito, há uma externalidade positiva em dar mais espaço fiscal para as empresas. Isso propicia mais rendimento, mais investimento e mais crescimento. Portanto, é uma ótica. Neste momento, o nosso Estado seguiu a ótica rentista de Portugal e essa ótica rentista portanto, ignora, de certa forma, o papel das empresas. Mas... É como se as empresas fossem um cavalo de batalha que está a arrastar Cabo Verde, porque o setor privado é de facto o que movimenta Cabo Verde, mas não é suficiente. Mas, Amílcar, tinhas que me dizer qual seria a alternativa a esses impostos. A alternativa é gerar mais riqueza. Neste momento, as empresas nacionais têm uma produtividade muito baixa, têm
tem N problemas de mercado, tem microescala. Portanto, se você começa a gerar mais riqueza no setor privado, você enriquece o país. E, portanto, o Estado ganha se eu, como empresário, estou a pagar mais salários aos meus empregados. Portanto, o Estado não ganha se eu tenho que minimizar os salários para poder pagar impostos. E, portanto, assim nós ficamos estagnados. É um lose-lose. Se quisermos um win-win, temos que dar mais folga ao setor privado, temos que acreditar que a geração de riqueza no setor privado, portanto, é uma mentalidade. Eu estudei a economia de mercado, sou a favor do desenvolvimento das empresas, mas entendo que, portanto, há que ter uma base. E neste momento não há uma base. Cabo Verde é fragmentário e é fragmentário várias vezes. Portanto, é fragmentário também dentro da ilha. Aqui em Santiago, as empresas que operam na praia dificilmente chegam a Tarrafal. Portanto, essa é a lógica de criarmos um setor privado dinâmico, aceitarmos que o setor privado é a máquina do desenvolvimento e, portanto, dar mais folga para esse cavalo de batalha vai fazer crescer Cabo Verde. Avelino, tens 30 segundos para fecharmos o debate de hoje. Não te conseguimos ouvir. É uma perspectiva, aquela que o Amílcar defende. Eu concordo que é necessário e há condições para baixar a carga fiscal em Cabo Verde e deve ser feita à medida que o Estado consegue alargar a base da arrecadação. Eu não vejo a possibilidade de nós pensarmos numa taxação zero sobre rendimento, sobre lucro, porque as outras receitas, na situação de Cabo Verde, pelo menos nas próximas longas décadas, dificilmente seriam suficientes para financiar o esforço de desenvolvimento que ainda o país precisa, devido ao seu estágio de desenvolvimento, mas devido à dimensão do país, da economia e à fragmentação. Portanto, o consumo, o mercado nacional tem a dimensão que tem e as empresas e o consumo não é elástico neste momento no país e não temos tido condições, capacidades para internacionalizar. Portanto, a nossa economia dificilmente poderia ser, neste momento, do ponto de vista da taxação sobre o lucro comparada aos Estados Unidos. Obviamente, é necessário que haja redução da carga da taxação sobre os rendimentos. E pronto, ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro mais uma vez aqui conosco. Foi a primeira parte, teremos a segunda parte daqui a 15 dias. Érica Santos, Lilian Lopes e Tiago Ribeiro, José Mário Correia na condução. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.